Imagina só se a sua própria bússola moral estivesse o tempo todo em alerta máximo. Hoje, a gente vai mergulhar numa luta interna que muita gente enfrenta em silêncio. É uma batalha com o certo e o errado, tão mais tão intensa que se torna uma condição chamada escrupulosidade. Pensa em como seria viver com uma voz interna que julga cada pensamento, cada coisinha que se faz, transformando a vida num verdadeiro campo minado de culpa e ansiedade. Pois é, para muita gente, isso não é só uma hipótese. É a realidade de todo santo dia. E para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a história do Loan, um estudante de 15 anos. A experiência dele, que foi registrada no encaminhamento para terapia, abre uma janela para a gente ver o impacto real que essa condição tem no cotidiano. Dentro da escola, a luta do Luan aparece de jeitos bem específicos. É só olhar aqui. Os pensamentos repetitivos ficam martelando na cabeça, como um ruído que não para, e aí fica quase impossível se concentrar. E esse medo gigante de cometer erros. Isso leva ele a revisar tudo o que faz, sem parar, o que transforma qualquer prova num sufoco e faz com que ele se isole dos colegas. E olha, isso não tem nada a ver com preguiça, viu? É como um alarme interno que simplesmente não desliga nunca. Bom, essa batalha constante e invisível que o Loan enfrenta, ela tem nome. É como ter uma pedra no sapato mental, sabe? E para entender o que é isso, a gente precisa olhar para o diagnóstico clínico por trás de tudo. Estamos falando, na verdade, de uma forma bem específica de transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o ponto central é esse. Escrupulosidade é um tipo de toque. Não é sobre ter uma fé muito forte ou um código moral super rígido. O problema é quando a ansiedade sequestra esses valores e cria um ciclo sem fim de dúvida e medo. Um medo de não ser uma pessoa boa o suficiente. E essa metáfora da pedra no sapato é, nossa, perfeita. Pensa bem, é uma coisinha pequena, mas que tá ali incomodando o tempo todo. É exatamente assim que a escrupulosidade se sente. Uma dor interna, persistente, que não dá para simplesmente tirar e jogar fora. Ilustra muito bem o quanto a condição é invasiva. E olha, essa pedra no sapato não é de hoje não, viu? Essa linha do tempo mostra que a condição é registrada há séculos. Figuras históricas como Martinho Lutero, por exemplo, sofriam com pensamentos que eles achavam que eram pecaminosos. O que antigamente era visto só como uma crise de fé, hoje a psicologia já entende como um transtorno de ansiedade que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Mas, afinal, o que alimenta essa angústia toda? Para a gente entender a escrupulosidade, a gente precisa primeiro entender como o toque funciona. É basicamente um ciclo que se alimenta sozinho, e o combustível dele é a ansiedade. Vamos quebrar esse ciclo para ficar mais fácil. Tudo começa com a obsessão, um pensamento que invade a mente tipo, e se eu ofendi a Deus? Isso gera uma ansiedade gigantesca. E para tentar aliviar essa ansiedade vem a compulsão. Rezar sem parar, se confessar várias vezes. Isso até traz um alívio, mas é um alívio momentâneo. E aí que tá a armadilha. Esse alívio reforça a ideia de que a compulsão funciona e o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. As palavras do Shea, uma pessoa que vive com essa condição, são perfeitas para a gente entender. O toque pega um pensamento qualquer, sem importância nenhuma, e infla ele até parecer uma prova definitiva sobre quem a pessoa é. A parte racional da mente pode até saber que aquilo é um absurdo, mas a ansiedade grita tão alto que essa voz da razão é completamente abafada. E é super importante a gente sacar que a escrupulosidade não se limita só à religião, não. Essa mesma ansiedade pode se agarrar a qualquer sistema de valores, seja ele religioso ou totalmente secular. Aqui a gente vê bem esses dois lados da mesma moeda. Na escrupulosidade religiosa, o medo é de ofender a Deus. Já na secular, o medo pode ser de mentir sem querer. Mas separa no fundo da questão. Nos dois casos, o medo é o de não ser uma pessoa boa o suficiente. A forma muda, mas a essência é a mesma. Um medo paralisante de quebrar um código moral e uma busca desesperada por uma certeza que, na verdade, nunca chega. E como é que isso se manifesta em comportamentos que a gente consegue ver especialmente na escola? Bom, a busca por essa perfeição moral pode virar uma organização excessiva da mochila, por exemplo. O medo de errar pode fazer a pessoa apagar tanto uma palavra que acaba rasgando o papel. Cada um desses sinais é um eco externo daquela batalha que está acontecendo por dentro, algo que professores e pais podem acabar notando. A boa notícia é que ninguém precisa passar por isso em silêncio. Existem caminhos bem claros para conseguir apoio e tratamento, tanto na escola quanto com profissionais. A condição pode sim ser gerenciada. Na escola, por exemplo, algumas atitudes simples podem fazer uma diferença enorme.
Dar um tempo a mais numa prova já alivia a pressão do perfeccionismo, falar abertamente que errar faz parte de aprender ajuda a desmontar o medo, e o que é fundamental, garantir o sigilo total sobre a condição protege o aluno de qualquer estigma. Já no tratamento profissional, a abordagem tem várias frentes. A terapia, como a TCC, ajuda a pessoa a reestruturar aqueles padrões de pensamento que alimentam a ansiedade. Outras abordagens ensinam a conviver com a incerteza, a tolerar os pensamentos obsessivos sem precisar reagir com uma compulsão. Tudo isso, junto com medicação e mudanças no estilo de vida, oferece um caminho bem claro para gerenciar a condição. E aqui, gente, talvez esteja o ponto mais importante de todos. O toque exige uma certeza absoluta, uma coisa que a vida simplesmente não oferece. Então a melhora não vem de responder a todas as dúvidas, mas sim de aprender a dizer não sei e mesmo assim continuar vivendo. É sobre aceitar a incerteza e com isso tirar o poder da ansiedade. E para a gente fechar, vamos voltar às palavras do Shea. Essa citação final deixa uma mensagem de esperança muito, muito poderosa. O toque pode parecer uma coisa gigante, mas o tratamento e o autoconhecimento ajudam a colocar ele no seu devido lugar, como apenas uma parte da pessoa e não a identidade dela inteira. A luta é real, com certeza, mas a recuperação e a chance de viver uma vida plena também são.